Depois de quase 40 anos juntos, ao voltar para casa, depois de passar 2 dias num hospital com minha filha que deu à luz ao nosso segundo netinho, eu demorei para entender e acreditar que tinha sido abandonada pelo meu esposo. Alguns dias depois dele ter me deixado, descobri que já fazia alguns anos que ele tinha outra. Minha alma está profundamente angustiada. Não consigo acreditar que foi trocada. Como ele pôde fazer isso comigo, depois de longos anos de dedicação? Sempre fui uma mulher fiel, dedicada. Me esforcei para fazer tudo o que a nossa relação exigia. Estive ao lado dele quando estava doente, se sentindo incapaz. Dei todo o meu apoio. Me esforcei para ajudar no sustento da casa. Jamais exigi algo que estivesse além das suas condições. Mas agora, tudo o que sei é que fui deixada, abandonada, sem nenhuma explicação. Olho para trás e me sinto uma idiota. Idiota por ter me deixado levar, por ter me dedicado tanto. Desperdicei minha vida procurando ser íntegra, honesta, me esforçando para agradá-lo. E agora minha juventude se foi, meus filhos já têm suas vidas, e eu não tenho ninguém. Já chorei, pedi uma resposta a Deus, mas confesso que minha fé está abalada. Às vezes me pergunto se Deus está vendo isso. Tem alguma coisa que você possa me dizer, Ney? Uma velha de 58 anos pede, por favor, me ajude. Eu creio que a história dessa mulher se assemelha à história de muitas outras pessoas que também foram abandonadas, deixadas, traídas. Pessoas que receberam de repente um choque, um abalo, um impacto ao perceber que a pessoa a quem elas devotavam tanto amor, tanto afeto, tanto carinho, tanta afeição, de repente simplesmente se foram, e às vezes sem nenhuma explicação. E é isso que maltrata, é isso que machuca, porque não basta a dor, o sofrimento da pessoa ter sido deixada. Ela ainda tem que conviver com um sentimento de que ela vale tão pouco, mas tão pouco, ao ponto da pessoa que a deixou, que a abandonou, não fazer questão nem mesmo de explicar. É um sentimento de tristeza, de angústia, de impotência. Mas eu tenho sim, minha irmã, eu tenho sim uma palavra para você. Primeiro que você não é uma velha de 58 anos. O que envelhece não são pessoas. O que envelhece são coisas, vinhos, carros. Pessoas amadurecem. Você não é uma velha. Outra coisa, não se culpe por essa situação. Sabe por quê? Muitas das situações que nós enfrentamos simplesmente fogem ao nosso controle. É verdade que há coisas que nós colhemos, que foram coisas que nós mesmos semeamos, plantamos, mas nem tudo. Há muito sofrimento sem explicação. Há muitas perguntas que não têm uma resposta pronta. A despeito de toda a dedicação, de todo o empenho de alguém numa relação, ela ainda às vezes pode ser surpreendida por uma situação assim. Pode ser que você tenha errado aqui e ali, claro. Mas mesmo que você tenha errado, você não fez nada além do que aquilo que os seres humanos fazem. O ser humano erra. O ser humano não consegue ser perfeito em tudo. Só Deus é perfeito. Mas talvez os seus erros sejam minúsculos. E talvez, na questão de comportamento, na questão de relacionamento, às vezes você nem errou tanto. Mas mesmo assim,
É possível que exista uma pessoa que, por uma razão ou por outra, simplesmente decida deixar alguém. Isso acontece desde a fundação do mundo. Eu não sei se você se lembra, mas no Gênesis foi assim. Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, os plantou num jardim, num paraíso, num lugar perfeito, e deu a eles tudo, absolutamente tudo, que era necessário para que eles encontrassem prazer, alegria, satisfação, realização. E além de toda a beleza, de toda a formosura do jardim, eles podiam ainda contar com a presença de Deus. Quer uma companhia melhor? No entanto, eles decidiram desobedecer. Eles decidiram abandonar a verdade de Deus em troca de uma mentira do diabo. E assim o mundo vem desenrolando e as pessoas às vezes vão se ferindo, se maltratando, se machucando, porque às vezes usam a sua independência, o seu livre-arbítrio, a sua capacidade de escolher, usam para escolher errado, para escolher mal, e com isso, às vezes, maltratam, machucam pessoas. Pessoas que tinham uma expectativa enorme numa relação e de repente foram deixadas, traídas, abandonadas. Então não se culpe por essa situação. Terceira coisa, esses anos que você passou se dedicando, procurando ser uma pessoa honesta, íntegra, não foram perdidos. Não são perdidos todos esses anos. Possivelmente, se você puxar pela memória, pode ser que você tenha vivido bons momentos. Pode ser que você tenha, sim, aproveitado alguns desses momentos para viver. Então não foram perdidos, você viveu alguns desses momentos. Quando você diz que criou filhos e que cada um tem a sua vida, veja que a tua honestidade, a tua integridade pode ter sido um esteio, um suporte para que os seus filhos pudessem hoje ter uma chance de ter uma vida melhor, para que os seus filhos pudessem ter uma chance de não se machucar tanto, de não errar tanto. Imagine o quanto foi importante a sua vida, o seu esforço para criar esses filhos. Você os educou, você os formou. Então, observe, não foram perdidos esses anos. Mas ainda que você não tivesse filhos, quando se vive uma vida íntegra, honesta, quando se faz aquilo que você foi convidada a fazer, quando você faz bem, quando você faz com excelência, quando você dedica, quando você se esforça, você arranca sorrisos dos lábios de Deus, aplausos dos anjos, porque você cumpre pelo menos uma parte da sua imagem e semelhança de Deus. Quando você faz as coisas bem feito, você ajuda o mundo a ser melhor. Você ajuda pessoas a acreditar, a continuar confiando que em qualquer momento Deus pode intervir na história e transformar a vida de alguém. Nunca se arrependa por ter sido honesta, por ter sido íntegra, por ter se dedicado, por ter feito com excelência e por ter amado, porque isso é coisa de pessoas grandes. Grandes seres humanos são assim. Eu também quero dizer que ninguém pode dizer que desperdiçou uma vida quando se viveu com integridade. Ninguém. Não interessa o que aconteceu. Se você viveu com integridade, de alguma forma, no seu viver, mesmo sem intenção, você glorificou o nome de Deus. Algumas coisas a gente jamais vai entender. Então, nesse momento agora,
Não gaste as poucas energias que te restam. Não gaste os dias que te sobraram em busca de explicações. Simplesmente concentre-se naquilo que pode te dar esperança. Há uma passagem bíblica que diz isso. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ao seu tempo, talvez as explicações cheguem, mas se elas não chegarem e você tiver esperança, você pode continuar vivendo. Você pode continuar tendo uma vida maiúscula. E quando você me pergunta, será que Deus está vendo isso? Sim, Deus está vendo isso. E olha, eu arrisco dizer que Deus está vendo isso com uma tristeza maior que a sua. E você me pergunta, será que Deus pode? Pode. Porque se nós, que somos cheios de limitações, de falhas, nós que fomos contaminados pelo pecado, se nós sofremos ao ver o abandono, se nós sofremos ao ver a injustiça, imagine Deus, que é amor, que é justo, que não tem pecado. Deus está vendo sim. E eu creio que Deus está vendo, e às vezes até chorando, como um dia Ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Como Ele chorou um dia na entrada de Jerusalém, vendo as pessoas se matando, vendo as pessoas sofrendo, vendo as pessoas sendo maltratadas, tendo a oportunidade de se voltarem para Ele e não voltaram-se. Ele chorou diante daquela situação. Deus está vendo sim a tua situação. E diante dessa sua situação, eu me lembro daquele encontro que Jesus teve com uma mulher samaritana à beira de um poço. A história que é narrada em João capítulo 4. Jesus encontra-se com uma mulher que foi tirar água ao meio-dia. É interessante que a prática das mulheres era buscar água naquele poço no momento primeiro da manhã, por volta das 6 horas da manhã, porque naquele momento o sol ainda estava nascendo. Então elas se reuniam e iam numa procissão buscar água, várias mulheres, naquele momento de sol ameno. Mas aquela samaritana com quem Jesus se encontrou na beira daquele poço, ela foi buscar água ao meio-dia. Isso nos faz pensar que aquela mulher vivia sozinha, que aquela mulher não tinha amigas, talvez porque foi rejeitada. É bem provável que ela tenha sido rejeitada sim, porque ela já havia se casado 5 vezes. Já estava no 6º marido. E na verdade esse nem marido era. Muito provavelmente era um amante. Como a mulher naquela época não tinha voz ativa, como a mulher era sempre colocada debaixo do homem com menor valor, a história nos leva a crer que aquela mulher não abandonou os 5 maridos. Talvez ela tenha sido abandonada por eles, assim como foi abandonada pelas colegas, pelas amigas, e foi sozinha naquele dia buscar água, tentar matar a sua sede. E aquela mulher, quando chega na beira de um poço, ela se encontra com o autor da vida, com Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus, ele pediu de beber àquela mulher. Ele se colocou numa posição muito humilde. Ele poderia ordenar que ela tirasse água para ele, porque isso era tarefa de mulher. Mas ele gentilmente disse: mulher, dá-me de beber. E aquela mulher, ela muito provavelmente já havia sido maltratada por muitos homens.
ela ainda carregava um pouco de angústia, de tristeza e até uma certa resistência. É por isso que ela diz: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? E Jesus, ele vai falar algo maravilhoso para aquela mulher. Ele diz: mulher, se tu soubesses quem é o que te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida. Bem, a história é maravilhosa e traz para nós um ensinamento muito importante que eu creio que cabe para você nesse momento. Aquela samaritana, ela buscava ser realizada, feliz, completa. Ela buscava paz, ela buscava consolo nos relacionamentos. Talvez por isso ela tenha se permitido ser rejeitada por muitos. Mas, num belo dia, ela teve um encontro com aquele que vinha para matar a sede, não do seu corpo, mas da sua alma, que era a verdadeira sede que a fazia sofrer, que a fazia se sentir uma qualquer. E Jesus, ele não impôs naquele momento nenhuma condição a não ser que ela simplesmente denunciasse a sua necessidade de receber aquela água. Quando ela pede de beber, ele diz: vai, chama o teu marido e vem cá. Era o momento dela dizer o que disse a Jesus. Ela admitiu: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz: isto disseste com verdade, porque 5 maridos já tiveste, e estes que agora tem não é teu marido. Isto disseste com verdade. E então Jesus vai levando aquela conversa de forma que aquela mulher pudesse ter uma experiência com ele, que os seus olhos pudessem se abrir e ela percebesse que estava diante do autor da vida, diante do Salvador da humanidade. E ela percebeu. Primeiro ela o chamou de Senhor, depois de profeta e depois de o Cristo. O Cristo que veio para salvar. O Cristo que veio para dar vida e vida em abundância. Há muitas pessoas que estão se ferindo, se maltratando, se machucando porque estão enfiadas em relacionamentos que simplesmente vêm para sugar as forças, vêm para sugar a atenção, mas não vêm para oferecer nada, a não ser alguns lapsos, alguns momentos tão rápidos de mero prazer. Mas agora está aqui um Senhor chamado Jesus Cristo de Nazaré, olhando para você e dizendo: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. A sua realização não está em pessoas, não está em cargos, não está em status. A sua realização está em mim. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. A palavra que eu deixo para você, minha irmã, é: confie. Para você que sofreu uma traição, para você que sofreu uma desilusão, um abandono, confie que Jesus pode trazer a você realização, nova vida, valor, autoestima. E Ele quer que você tenha vida, vida em abundância. Ele quer consolar você. Ele quer te conduzir a um lugar de refrigério, onde você receba dele a identidade que te foi tomada de filha de Deus, de filho de Deus. Receba esse Jesus no seu coração e deixe que ele conduza a sua vida. Deixe que ele transforme a tua história. Deixe que ele, por meio do seu Espírito Santo, ofereça o consolo que pode te fazer viver
e ajudar você a escrever uma nova história, porque com Deus sempre é possível.